anjos ao redor da sua porta. O mal não vai entrar na sua casa. Filho amado, filha amada, hoje eu venho a você com uma mensagem clara, forte e necessária. O céu abriu os olhos para ver as lutas que você tem enfrentado, e eu fui enviado para anunciar aquilo que já está decretado. O mal não vai entrar pela sua porta. Eu sou Uriel e trago a você a mensagem do anjo que vela por sua vida e pelo seu lar. Quantas vezes você fechou a porta da sua casa com as mãos, girando a chave, e ainda assim sentiu que algo de fora continuava rondando, como se houvesse uma presença estranha tentando encontrar uma brecha? Quantas noites você deitou o corpo, mas a mente continuava em alerta, preocupada com os ataques invisíveis, os problemas que batem sem pedir licença, as tentações que insistem em tentar atravessar o limiar do seu lar? Eu te digo hoje, o Senhor já estabeleceu guardiões ao redor da sua porta. Você não está desprotegido. Aquilo que parecia frágil diante da ameaça, hoje se torna muralha de fogo e luz celestial. O inimigo pode tentar, pode rondar, pode até soprar medo para dentro da sua mente, mas ele não passará da soleira. Imagine agora comigo. Veja diante de si a sua casa. Visualize a porta de entrada, talvez simples, talvez ornamentada, mas que para você significa o limite entre o que está fora e o que está dentro. É o lugar por onde entram pessoas queridas, mas também o ponto onde muitas vezes o medo tenta se infiltrar. Agora veja, 2 anjos se posicionam de cada lado da porta. Suas asas não são pequenas. Elas se estendem em um arco de luz que cobre toda a entrada. Suas espadas flamejantes não estão em descanso, mas em prontidão. Eles não estão apenas de pé. Eles estão atentos, vigilantes como sentinelas do Altíssimo. Enquanto você se preocupa com contas, com doenças, com fofocas, com injustiças ou até com ataques espirituais, esses anjos permanecem firmes, guardando aquilo que é sagrado, a sua casa, a sua família, a sua paz. Talvez você pergunte, mas Uriel, se o mal não vai entrar, por que eu ainda sinto tanto peso dentro de mim? Eu te respondo, porque muitas vezes o inimigo tenta convencer você de que já venceu. Ele lança pensamentos, tenta manipular circunstâncias, faz com que barulhos à noite, mensagens negativas ou notícias ruins tentem invadir a sua alma. Mas ouça bem, isso é só o eco do lado de fora. Não confunda o que bate à porta com o que está dentro. Hoje, o céu decreta: o mal não vai entrar pela sua porta. Não importa quem se levante contra você. Não importa qual energia negativa tentem lançar contra a sua família. Não importa a inveja, a maldição ou o olhar carregado de quem deseja seu mal.
Os anjos estão posicionados e há um selo de luz no batente da sua porta que diz: propriedade do Altíssimo, aqui o mal não entra. Filho, filha, eu sei das suas lutas. Eu sei dos dias em que você voltou para casa carregado de problemas e pensou: será que um dia vou ter paz neste lugar? Eu vi as lágrimas que caíram no silêncio do seu quarto quando você acreditava que ninguém percebia. Mas o seu anjo viu. Ele anotou cada lágrima. E foi por isso que eu vim. Eu vim para te dizer que você não precisa mais viver com medo de quem bate, de quem ameaça, de quem tenta atravessar o limite do seu lar. Porque existe uma barreira invisível que é mais forte que qualquer porta de ferro. Essa barreira é feita de orações, de promessas de sangue precioso derramado na cruz. Essa barreira é feita da presença de Deus que não dorme e não cochila. Você pode estar pensando: mas eu moro sozinho, Uriel. Quem vai me proteger? Eu te digo, mesmo que você viva só, você nunca está sozinho. O seu anjo está sempre contigo. Quando você fecha os olhos para dormir, ele permanece acordado. Quando você sai para trabalhar, ele guarda a sua entrada e a sua saída. Quando pensamentos ruins tentam invadir sua mente, ele lembra você das promessas do Senhor. E não se engane, essa proteção não é apenas contra ladrões, injustiças ou pessoas mal intencionadas. Ela é também contra aquilo que você não vê. Contra setas espirituais lançadas de longe, contra palavras negativas ditas contra você, contra planos ocultos preparados nas trevas. Nenhum deles encontrará passagem pela sua porta. Agora eu te convido a imaginar. É noite. Sua rua está silenciosa. O vento sopra lá fora e as sombras se movem. Mas na frente da sua casa há uma luz. Essa luz não vem de postes, nem de lanternas, mas da própria glória de Deus, refletida nos anjos que guardam a sua entrada. E cada vez que a sombra tenta se aproximar, a espada flamejante dos anjos brilha e a escuridão recua. Essa é a realidade espiritual do seu lar a partir de hoje. Não tema o que ronda lá fora. Não tema o barulho da porta, nem a ameaça de quem deseja o seu mal. Porque maior é aquele que guarda você do que aquele que tenta te ferir. Se você crê que o mal não vai entrar na sua casa, escreva nos comentários a palavra proteção, para que essa promessa seja selada na sua vida. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque cada mensagem como esta é um reforço daquilo que o céu já determinou sobre você. Filho amado, filha amada, eu continuo a revelar o que o céu está fazendo por você. Agora quero que entenda. A porta da sua casa não é apenas madeira, ferro ou vidro. Para o mundo espiritual, a porta representa um limite, um marco sagrado. É a linha onde Deus ordena: daqui para dentro você não passa.
O inimigo sabe disso e por isso sempre tenta rondar os batentes da sua vida. Ele lança tentações para ver se você abre, envia palavras negativas para ver se você cede, coloca situações injustas diante de você para testar sua fé. Mas eu digo hoje, com autoridade, a porta da sua vida está marcada. Ela carrega o selo da presença do Altíssimo e anjos guardiões estão de pé diante dela. Veja como isso acontece. Quando você chega cansado e suspira ao encostar a chave, os anjos já estão ali, atentos, preparando um ambiente de paz para o seu descanso. Quando seus filhos cruzam a porta, eles são envolvidos por essa barreira de luz. Quando visitas entram, mesmo sem perceber, elas são tocadas pela atmosfera espiritual que cobre seu lar. É por isso que muitos já disseram que sentem algo diferente quando entram em sua casa. É a presença divina guardando o limiar. Mas escute bem, a porta não é só física. Há também a porta do coração, a porta da mente e a porta da alma. Quantas vezes você trancou a porta da casa, mas deixou aberta a porta da mente para pensamentos de derrota? Quantas vezes fechou o portão, mas deixou a porta da alma vulnerável à tristeza e à culpa? Hoje o anjo declara: essas portas internas também serão guardadas. Filho, filha, visualize comigo uma cena. Uma multidão de pensamentos negativos tenta se aproximar. Eles batem, eles insistem, eles gritam. Mas diante da porta da sua mente, os anjos se colocam. Eles não deixam a mentira entrar. Eles não permitem que a acusação encontre lugar. Eles levantam as asas e proclamam: aqui só entra a verdade do céu. Aqui só entra a luz da esperança. E eu digo a você, não se preocupe mais com quem trama contra você. Não gaste noites sem dormir pensando no que podem estar dizendo ou planejando. Porque antes que qualquer plano maligno se concretize, os anjos já estão de pé diante da porta. Eles interceptam, eles bloqueiam, eles neutralizam. Nada do que foi armado contra você encontrará passagem. Você já percebeu como o inimigo gosta de bater na porta em horários inoportunos? Muitas vezes, no silêncio da madrugada, quando você está mais vulnerável, vêm os pensamentos mais pesados, os medos mais intensos. Mas lembre-se, enquanto você tenta dormir, os anjos não dormem. Eles permanecem diante da porta e cada sussurro das trevas é repelido pelo brilho das suas espadas flamejantes. Talvez alguém já tenha lançado palavras de inveja contra você. Essa casa não vai durar, essa família vai se separar, esse lar não vai prosperar. Mas hoje o céu responde. Todas essas palavras bateram à porta e foram impedidas de entrar. Os anjos guardam não só o espaço físico, mas também o espiritual. Nenhuma maldição atravessa o limite que o Altíssimo estabeleceu.
Filho amado, filha amada, eu sei que você já se perguntou: e se eu falhar? E se eu, sem perceber, deixar a porta aberta? Eu te digo, mesmo quando você se distrai, mesmo quando se sente fraco, os anjos continuam ali. Não depende apenas da sua força, mas da fidelidade de Deus, que já decretou a proteção sobre sua vida. Agora, eu te convido a visualizar. A porta da sua casa brilha com uma marca de luz dourada. Essa marca não pode ser apagada pelo tempo, nem pela inveja, nem por ataques espirituais. É o selo do Altíssimo dizendo: aqui não entra trevas, aqui só habita a luz. Se você recebe essa promessa, declare nos comentários: a minha porta está guardada pela luz do céu. Assim, você sela em sua vida o que o céu já determinou. E lembre-se de compartilhar este vídeo com alguém que também precisa dessa palavra de proteção. Filho amado, filha amada, agora quero te revelar algo mais profundo sobre a presença dos anjos ao redor da sua porta. Muitas vezes você pensa que está apenas protegendo paredes e móveis, mas na verdade, o céu protege histórias, destinos e gerações inteiras que nascem dentro do seu lar. A porta é o portal de passagem para bênçãos que precisam permanecer. E é também a linha que separa sua família das influências que não vêm de Deus. Pense comigo. Quando uma tempestade se levanta lá fora, você fecha a porta e encontra abrigo dentro de casa. Mas no mundo espiritual acontece da mesma forma. Enquanto lá fora há caos, inveja, discórdias e ciladas preparadas, dentro do seu lar existe paz, porque os anjos estão de sentinela. Eles não apenas bloqueiam a entrada do mal, mas também asseguram que a atmosfera dentro seja de harmonia e equilíbrio. O inimigo gostaria de usar sua porta como um ponto de acesso, mas não pode. Ele gostaria de lançar desavenças, trazer fofocas que geram contendas, abrir caminho para doenças e acidentes. Mas cada vez que tenta, encontra um exército celestial armado. Sim, exército, porque não é apenas um anjo. O céu envia quantos forem necessários. 2 à frente, outros sobre o telhado, outros vigiando os batentes invisíveis que os olhos humanos não veem. E se você pudesse enxergar agora, veria algo extraordinário. Sua porta iluminada por dentro e lá fora as trevas tentando avançar. Mas no momento em que se aproximam, uma muralha de fogo se ergue. O mal recua, as sombras se dissipam e o inimigo fica frustrado, porque não pode romper aquilo que Deus estabeleceu. Eu sei que existem noites em que o medo insiste. Você ouve barulhos, sente opressão, percebe ataques invisíveis. Mas entenda, o medo é só uma ilusão que tenta convencer você de que está vulnerável. A verdade é que enquanto você dorme, os anjos permanecem de pé, firmes, com seus olhos fixos na entrada da sua casa.
Eles não piscam, não se cansam, não deixam brechas. E mais, essa proteção não é temporária, não depende da estação, nem da circunstância. Enquanto você crer, enquanto você permanecer debaixo da promessa, o mal não terá poder para atravessar a sua porta. Talvez você já tenha experimentado situações em que parecia que algo ruim estava prestes a acontecer, mas no último instante, tudo mudou. Você chamou isso de coincidência, mas eu te digo, era o seu anjo interceptando, bloqueando, desviando aquilo que estava destinado a te atingir. E eu reforço, cada vez que você ora, cada vez que você agradece, você fortalece essa barreira espiritual. A oração é como óleo que unge os batentes da porta, tornando-a impenetrável para as trevas. Quando você coloca sua casa nas mãos de Deus, o inimigo é obrigado a recuar. Agora, imagine essa cena comigo. Uma família reunida na sala, enquanto lá fora o vento uiva e as sombras se movem. Eles não percebem, mas no limiar da porta, dois anjos permanecem de espadas erguidas. Seus olhos brilham com fogo celestial. Eles não permitem que nada atravesse. Cada riso de criança, cada conversa, cada oração é guardada dentro daquele espaço. É por isso que você precisa entender: a sua casa não é comum, é território sagrado. E filho amado, filha amada, eu digo mais: quando você entra em sua casa, você não entra sozinho. Os anjos caminham com você. E quando você sai, eles continuam ali, vigiando, aguardando o seu retorno. Eles são como guardiões invisíveis, firmes como montanhas, prontos para afastar qualquer sombra que ousar se aproximar. Se você sente essa presença guardando sua vida, escreva nos comentários: meu lar é território sagrado. Assim você declara em voz e em fé que o inimigo não tem parte na sua casa. E se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa sentir essa mesma proteção. Filho amado, filha amada, o céu me pede agora para abrir diante de você uma visão ainda mais clara. Quando o Altíssimo envia anjos ao redor da sua porta, ele não está apenas bloqueando o mal, ele está garantindo que a sua casa seja um espaço de libertação. Pense comigo. Quantas vezes você chegou exausto, com a mente carregada de preocupações, sentindo como se o peso do mundo estivesse sobre os seus ombros? Mas ao cruzar a porta da sua casa, uma sensação de alívio tomou conta do seu coração. Isso não foi acaso. Isso foi a atmosfera da presença de Deus já te envolvendo e removendo o fardo. Os anjos que guardam a sua entrada não são estátuas imóveis. Eles carregam uma função ativa. Tudo o que tenta se infiltrar precisa ser examinado.
Se não vem de Deus, não passa. Palavras negativas lançadas contra você, elas batem na porta e se desfazem no ar. Planos secretos de pessoas que desejam o seu mal, eles ficam do lado de fora, incapazes de encontrar brecha. E não apenas isso. Quando você atravessa a porta trazendo consigo dores, ansiedades e lembranças ruins, os anjos as impedem de contaminar o ambiente. Eles selam o espaço interno para que a paz do Senhor permaneça. É por isso que você já deve ter percebido. Existem dias em que você entra em casa e suspira fundo, como se um peso tivesse caído. Isso é a libertação acontecendo no momento em que você cruza a soleira. Imagine esta cena comigo. Uma pessoa chega da rua, trazendo preocupações, pensamentos de derrota e até mesmo cargas espirituais de lugares pesados por onde passou. Mas assim que coloca os pés dentro de casa, os anjos se movem. Suas asas brilham, suas espadas flamejantes cortam os laços invisíveis, e aquela carga não consegue permanecer. A atmosfera do lar permanece limpa, porque os guardiões do Altíssimo estão vigilantes. É por isso que sua porta é tão importante. Ela é como um filtro espiritual. Nada que não venha de Deus pode atravessar. A inveja que lançaram contra você no trabalho não entra. A maldição declarada por alguém distante não atravessa. A energia de discórdia trazida por quem carrega ódio no coração, ela perde força no limiar da sua porta, porque os anjos do Senhor não permitem que ultrapasse. E mais, não pense que essa proteção é só para você. Ela se estende a todos que estão sob o mesmo teto. Seus filhos, mesmo que não entendam ainda, já vivem dentro desse campo de luz. Quem visita sua casa, mesmo sem perceber, experimenta a paz que transborda dali. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Sinto algo diferente aqui"? Esse algo é a presença de Deus guardando, limpando e trazendo descanso. Mas eu sei, filho amado, filha amada, que às vezes o medo insiste. Talvez você se pergunte: e se um dia o mal for mais forte? E se eu não tiver forças para resistir? Eu te digo com autoridade: o mal nunca será mais forte que a promessa. O sangue que marcou os umbrais do povo de Israel no Egito ainda fala hoje. Assim como a morte não entrou naquelas casas, também o mal não atravessará a sua porta. E se você olhar para trás, verá sinais disso na sua própria vida. Lembre-se de situações em que parecia que algo terrível iria acontecer, mas de repente tudo mudou. Lembre-se dos dias em que você se sentiu cercado, mas encontrou um escape inesperado. Isso não foi sorte, foi proteção. O céu já estava à sua frente, impedindo que o inimigo tivesse acesso.
Agora imagine comigo, sua casa vista do alto, como um ponto de luz em meio à escuridão. Do lado de fora, sombras se movem, procuram brechas, tentam avançar. Mas quando se aproximam da sua porta, encontram anjos eretos, de olhos de fogo, asas douradas e espadas flamejantes. Eles não recuam, não cedem, não se intimidam. Cada tentativa do inimigo é repelida instantaneamente. Essa é a realidade do mundo espiritual sobre você hoje. E eu reforço, não se preocupe se sua porta é simples, se é antiga, se já mostrou fragilidade. A proteção não vem da matéria, vem da promessa. Não importa se o portão é de ferro ou se é apenas uma cortina, o que importa é que o Altíssimo decretou: o mal não vai entrar na sua casa. Filho amado, filha amada, agora quero que você compreenda algo muito importante. A proteção dos anjos ao redor da sua porta não se limita apenas ao momento em que você está dentro de casa. Mesmo quando você sai, mesmo quando sua família se ausenta, a proteção continua. O lar não fica vazio. Ele permanece guardado pelo exército celestial. Quantas vezes você já deixou sua casa para ir trabalhar, estudar ou resolver problemas e ficou com aquela preocupação? Será que vai ficar tudo bem? Será que algo pode acontecer? Pois hoje eu te digo, cada vez que você cruza a porta para sair, os anjos não abandonam o posto. Eles permanecem firmes, como sentinelas que não se movem. Sua casa continua envolvida por uma muralha invisível que o inimigo não consegue atravessar. Pense comigo, você está distante, mas no mundo espiritual, há uma luz pairando sobre a sua casa, como uma coluna de fogo que nunca se apaga. Os vizinhos podem não perceber, os transeuntes podem passar sem notar, mas as trevas sabem que aquele território é proibido. Nada pode ser roubado, nada pode ser quebrado, nada pode ser destruído sem antes enfrentar os guardiões do Altíssimo. E mesmo que você viva em uma vizinhança difícil, onde muitos se sentem inseguros, eu digo, sua casa é diferente. Não por causa da localização, mas por causa da promessa. É como uma fortaleza em meio ao campo de batalha. O inimigo pode rondar as redondezas, mas ao se aproximar da sua porta, encontra uma barreira que não consegue atravessar. Filho, filha, quero que imagine esta cena. Você está fora, cuidando das suas tarefas, e lá dentro do lar há silêncio. Mas na entrada, os anjos estão de pé. Seus olhos, como tochas acesas, vigiam cada detalhe. Nenhum movimento suspeito escapa da sua atenção. Quando alguém com intenção maldosa se aproxima, os anjos os fazem recuar, muitas vezes sem nem entender o porquê. Eles simplesmente sentem que não devem se aproximar. Isso é a presença do céu, afastando o mal antes mesmo que ele bata à porta. E não pense que os anjos só guardam contra ameaças físicas. Eles também se levantam contra influências espirituais que tentam se aproximar.
Palavras lançadas à distância, desejos de fracasso, até mesmo ataques ocultos preparados nas trevas, nada disso atravessa o limite da sua porta. Cada intento maligno cai por terra antes mesmo de alcançar o batente. Agora reflita. Quantas vezes você voltou para casa e percebeu que, apesar de tudo que aconteceu ao longo do dia, havia paz esperando por você? É como se o ambiente tivesse sido preservado, protegido de qualquer contaminação. Isso não é apenas sorte, é intervenção divina. É a certeza de que a sua porta é um marco espiritual estabelecido pelo Altíssimo. E mais, não é só você que se beneficia. Seus filhos, sua família, até mesmo pessoas que passam rapidamente pela sua casa, todos sentem a diferença. Porque onde os anjos permanecem, a atmosfera é transformada. A escuridão não encontra espaço. Filho amado, filha amada, eu quero que você declare isso dentro de si. Minha casa é guardada de dia e de noite. Mesmo ausente, ela continua sendo território sagrado. Essa declaração sela em fé o que o céu já decretou. E lembre-se, a promessa não depende da sua perfeição, mas da fidelidade de Deus. Mesmo nos dias em que você se sente fraco, mesmo quando suas orações parecem pequenas, os anjos não abandonam o posto. Eles não são movidos pelo seu medo, mas pela ordem do Altíssimo, que já estabeleceu. O mal não vai entrar pela sua porta. Filho amado, filha amada, chegamos ao ponto em que preciso revelar a você o mais importante. A promessa de que o mal não vai entrar na sua porta é definitiva. Ela não é frágil, não é passageira, não é condicional ao que você sente. Ela é estabelecida pelo Deus eterno, e uma vez que Ele ordena, ninguém pode desfazer. Eu sei que ainda existem dias em que o medo insiste, em que as lembranças de lutas antigas tentam te assombrar, em que as vozes negativas sussurram que sua casa não é segura. Mas hoje o céu te diz: não há corrente forte o bastante para romper a proteção divina. Veja com os olhos do coração, sua porta brilhando como um farol. Os anjos permanecem de pé, e não apenas um ou dois. Há uma hoste celestial posicionada ao redor. É como um muro de fogo, uma muralha de luz, uma fortaleza inquebrável. Cada vez que o mal se aproxima, ele recua em desespero, porque reconhece que não pode atravessar o limite marcado pelo Altíssimo. E saiba, essa promessa não é apenas para este momento, ela vale para o amanhã, para os dias de fraqueza, para as noites de solidão. Mesmo quando você não sente, mesmo quando pensa que está sozinho, a proteção continua. O inimigo pode até tentar, mas não prevalecerá. Filho amado, filha amada, eu digo a você, entre e saia de sua casa em paz. Deixe que cada vez que sua mão tocar na maçaneta, você se lembre dessa promessa.
Quando abrir a porta, declare: este lar é do Senhor, e aqui o mal não entra. Faça disso um hábito e verá como a paz vai inundar não apenas o ambiente físico, mas também a sua alma. E se algum dia a insegurança voltar, se em algum momento o medo tentar bater à sua porta, lembre-se do que hoje o céu anunciou: o mal não tem poder sobre sua casa. Os anjos estão ao redor da sua porta. Eu, Uriel, fui enviado para te entregar esta mensagem. Enquanto eu falava, os anjos que te guardam já reforçavam a barreira ao redor da sua casa. Eles não são apenas figuras invisíveis, eles são soldados reais, guerreiros do Altíssimo, que jamais permitirão que a escuridão atravesse o limiar do seu lar. Por isso, filho amado, filha amada, descanse, viva com confiança, durma em paz. O céu está de guarda. E toda vez que a dúvida surgir, volte a ouvir esta palavra, porque ela é a lembrança viva de que você nunca esteve e nunca estará sozinho.